nitidez, né? Sendo também o local de habitação dos seres humanos e também de muitos animais terrestres. Em síntese, podemos definir o relevo como um conjunto, né, de formas físicas que compõem a superfície da Terra. E a ciência que estuda essas composições e variações é chamada de geomorfologia. O que significa geomorfologia, professora? Geo, terra, morfo significa formas e logia, estudo. Então, a geomorfologia vai estudar essas transformações do relevo. E ela faz uma interface com quem, professora? Com a geografia e a geologia, criançada. Então vamos lá, continuando a nossa aula de hoje, observa, olha que sala maravilhosa! E para estudar essa transformação aqui no planeta Terra, que nós já vimos como é que é feito através dessa ciência, geomorfologia, nós precisamos de dois agentes muito importantes. Quem são esses agentes, professoras? São os agentes internos, olha aqui para a mão da professora, que está dentro do planeta Terra, que também é chamado de endógeno. E também os que estão fora, olha aqui para a mãozinha da professora, que são chamados de exógenos, que também podem ser chamados de externos. Tá bom? Então vamos ver com o que cada um deles faz. Vamos começar aqui pelos agentes endógenos. Os agentes internos ou endógenos, né, de transformação do relevo são aqueles que surgem de onde, crianças? De dentro da Terra, né? Ou seja, abaixo da superfície são os terremotos, os vulcões, o tectonismo. Então, olha só. E o que são os terremotos, crianças? São abalos sísmicos, né? São classificados de duas formas, que são os terremotos, que acontecem aonde? Na parte continental, né? Nas placas tectônicas. E nós temos também os maremotos, que acontecem aonde, professora? No oceano, no assoalho do oceano, tá? Então aqui, olha só, observem, crianças, aqui, os terremotos correspondem, né, a tremores de terra. Os agentes que provocam os terremotos desenvolvem no interior da Terra podem ser a partir de quê? Das placas tectônicas, do tectonismo, por atividade vulcânica ou por vulcanismo. Agora, nós vamos ver aqui mais especificamente o que é um maremoto que acontece lá no assoalho oceânico. O maremoto é um fenômeno que ocorre no assoalho do oceano pela movimentação intensa das fronteiras das placas tectônicas por meio de erupções vulcânicas ou por causa de deslizamento de terra submersa nos oceanos. Agora, crianças, preste atenção aqui, que chique, né? Olha só, vou mostrar aqui para vocês como são essas placas. Então, presta atenção aqui. A professora vai mostrar melhor para vocês. Acompanhe aqui comigo. Olha, aqui nós estamos vendo uma placa tectônica chamada de placa do Pacífico. Mas eu quero mostrar mesmo para vocês especificamente a nossa placa. Deixa eu ver aqui onde ela está. Deixa eu ver se eu encontro a nossa placa. Vocês estão vendo que eu estou circulando aqui todas as placas tectônicas, né, encontradas no planeta? Tá aqui ela. Observa bem aqui, crianças. Olha, essa placa sul-americana é a nossa placa. E aonde, professora, que acontece esses abalos que a senhora acabou de falar? Tanto nos oceanos quanto na Terra. Olha aqui na parte do continente, nessas linhazinhas aqui, ó. Linha vermelha, linha azul. Então, nessas bordas aqui é que acontecem o quê? Esses choques, né? E aí vocês percebam aqui, crianças, que o Brasil, por exemplo, ele não está, né, na borda das placas tectônicas. Por isso que nós aqui no Brasil não percebemos tanto esses abalos. Agora vamos ver aqui, crianças, como é que acontece o maremoto. Olha só aqui o maremoto, eu vou mostrar bem para vocês, observem aqui, olha a placa aqui, ó, a placa oceânica aqui.
fazendo essa movimentação. Então, quando isso acontece, né, esse movimento causa o quê? Um choque que vai gerar aqui o quê? Ondas gigantescas. Observem aqui, olha só. Olha como essas ondas vêm. Na direção de onde? Do litoral. E o que essas ondas altíssimas vai fazer com que ela vai encontrando pela frente? Ela vai devastar tudo que ela encontra pela frente. Porque elas são ondas chamadas de tsunamis que alcançam em média 30 metros de altura, crianças. Então, tudo que tem aí perto do litoral onde que ocorreu esse choque, esse maremoto, vai ser devastado por essa onda, por essas ondas gigantescas aí. Tá compreendido? Tudo certo? Então, vamos seguir. Agora vamos ver como é que acontece o tectonismo. O tectonismo refere-se a todos os processos associados ao movimento das placas tectônicas, como nós já vimos, né? E quem foi que falou sobre esse tectonismo? Foi Alfred Wegener, né? Que antes ele disse que existia a Pangeia, que depois se separou e se dividiu nesses continentes todos. Então, como é que é esse tectonismo, professora? Para melhor compreender os movimentos tectônicos, os cientistas classificaram em duas formas diferentes, chamadas de movimentos horizontais, que esse movimento horizontal é chamado de orogênese, e o movimento vertical, que é chamado de epirogênese, crianças. Agora vamos entender melhor o que é esse tal de movimento orogênese. Então vamos lá. Orogênese é quando os movimentos tectônicos ocorrem horizontalmente, sendo responsáveis pela constituição das cadeias montanhosas. Acompanhe aqui comigo, crianças, agora. Vamos ver como é que isso ocorre. A palavra orogênese deriva do ouro, que significa montanhas, e gênese, formação. Além das cadeias montanhosas e dobramentos do relevo, a orogênese também é responsável pelo surgimento de falhas geológicas. Falar em falha geológica, olhem só, crianças. O Instituto de Geociência da Universidade de Minas Gerais mapeou aí 48 falhas geológicas no Brasil, gente. Então, nós não estamos aí livres, né, de ocorrer tremores de terra, onde tem essas falhas. E agora observa aqui melhor essa imagem. Olha só aí, ó. Essa imagem demonstra o quê? A orogênese. E a orogênese pode acontecer de que forma, professora? Olha aqui para a professora agora. Observa, ela pode acontecer de forma, olha aqui para a mãozinha da professora, eu gosto sempre de fazer isso, que é para você não se perder em casa. A orogênese, ela pode acontecer de 3 formas. Então, ela acontece assim, ó, né, quando uma placa se encontra com a outra, que a gente chama de movimento convergente, se encontrou, ó, né? Quando ela se afasta, né, divergente. E quando ela forma assim, tipo uma fricçãozinha assim, ó, para lá e para cá, que a gente chama de transcorrente. Então, a orogênese, ela ocorre dessas 3 formas, tá bem, criança? Então, não vai esquecer. Tipo, forma de, ela se encontra, convergente, ela separa, divergente, e ela roça aqui, ó, uma na outra, ó, a mãozinha da professora, que é chamada de transcorrente ou tangencial. Além desse, nós também temos a epirogênese. Vamos lá. O que é epirogênese? É quando os movimentos tectônicos ocorrem verticalmente, não provocando falha geológica. Quando esse deslocamento vertical ocorre para cima, é chamado de sorgimento. E quando ele ocorre para baixo, é chamado de subsidência. Então, vamos ver aqui a imagem, para você não você memorizar, não, para você aprender, né, melhor. Porque quem memoriza esquece, eu sempre falo isso. Então, olha só aqui o sorgimento, ó.
ela subiu, né? As rochas subiram. Agora vamos ver aqui a subsidência. O que aconteceu? A rocha desceu, né? Agora olha aqui para a professora de novo, acompanha aqui comigo, dá para você brincar aí em casa de morto-vivo, olha, né? Olha lá, subsidência desceu, soerguimento subiu. Então é isso que acontece com o relevo na epirogênese. Agora vamos ver um outro fator interno, vulcanismo. Nos pontos de choque e interação entre as placas tectônicas é comum também a ocorrência do vulcanismo, que são importantes agentes na formação e na alteração do relevo. Afinal, o magma expedido pelos vulcões na forma de lava nada mais é do que as rochas em temperaturas superiores no ponto de fusão. Agora deixa eu só dar uma dicasinha aqui para vocês. Vocês já fizeram o bolo aí com a mamãe em casa? Então a mamãe bate bem aquela massa lá na batedeira, né? E fica assim uma massa pastosa. Então essa massa pastosa, fria, né? Que é a massa do bolo, ela parece com magma. Então vamos continuar a nossa leitura? Pois é. Quando esse magma atinge a superfície que apresenta a temperatura ambiente, ele solidifica-se e converte-se em rochas. Agora, meu Deus do céu, professora, por que que aqui no Brasil, o Brasil sofre menos abalos? Vamos ver aqui, ó. Por quê? A placa sul-americana é uma placa continental que possui 32 milhões de quilômetros quadrados. O território ele está localizado no centro dela, onde a espessura é de 200 quilômetros. Por esse motivo, o país é pouco afetado por terremotos e vulcões. Mas olha, crianças, não se engane. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Vou mostrar aqui para vocês, né, o nosso mapa. Observem aqui o mapa das placas tectônicas. E eu quero que você observem aqui, olha, onde é que nosso Brasil está. Então, o Brasil, como nós já observamos, ele está aqui na placa tectônica sul, o quê? Americana. E olhem só o que acontece aqui. Ele, todo bonitinho, que está bem aqui, mais ou menos, porque a gente já sabe que o Brasil tem alguns países que fazem fronteira com ele, né? Ele está bem aqui, olha, quase aqui no centro, ó. Por isso que ele não sofre o quê, criança? Tantos abalos. É por isso, tá? Então, fica atento, criançada. Continuando. Agora observa aqui, olha que paisagem maravilhosa, né? Vamos saber o intemperismo, né? O que que causa esse relevo, né? O intemperismo. O que que são esses intemperismos? São agentes, o quê? Exógenos. Olha aqui o intemperismo, ó. Os agentes externos ou exógenos, por outro lado, são aqueles que agem acima do relevo, ou seja, sobre a superfície. São ações do vento, da água, do intemperismo e dos seres vivos. Observem aqui essa rocha, olha só, ela tá completa, né? O intemperismo refere-se ao conjunto de processos químicos, físicos, biológicos, responsável pela desagregação. O que é isso, professora? Que palavra difícil? É a quebra, gente. É a decomposição da rocha. E por intermédio do intemperismo que se formam os sedimentos, as partículas das rochas e também os solos, que são exatamente constituídos de rochas decompostas e desagregadas. Agora vamos observar aqui, ó. Pá! O que acontece com isso? Olha, o intemperismo, olha só. Aquelas pedras grandes são quebradas em pequenas partículas. Agora vamos continuar aqui vendo o intemperismo físico. O que é o intemperismo físico, professora? Consiste na quebra mecânica das rochas que despedaçam em fragmentos ou pouco menores, pequenos grãos, né, de sedimentos. Essa quebra, chamada de desagregação, pode ser causada por alterações climáticas, pela água das chuvas e pelos ventos, e até pelos gelos e outros inúmeros fatores. Vamos ver aqui o intemperismo físico, a imagem? Observem aqui, crianças, olhem só essa imagem aqui, ó. Aqui o clima
deve ser muito quente. Quando chove, acontece o quê? Um choque térmico. E o choque térmico vai quebrando essa rocha. Então, nós chamamos isso de quê, professora? De intemperismo físico. Agora, vamos ver como é que acontece o intemperismo químico. O intemperismo químico, né, é a dissolução das rochas ou alteração química dos minerais que fazem parte delas. Esse processo geralmente causado pela água, que se mistura com materiais orgânicos, reage ao gás carbônico e formam o quê? Uma substância ácida que dissolve as rochas. Olha, crianças, vocês estão vendo aqui vários buraquinhos aqui nas rochas? Pois é, isso aí é o intemperismo químico. Vamos continuar. Agora, por fim, olha, o intemperismo biológico. O que é o intemperismo biológico? É o processo de transformação das rochas a partir da ação dos seres vivos, como bactérias, né? As raízes das plantas, as ações das bactérias na decomposição de organismo e excremento, entre outros. Então, o que vai acontecer lá no intemperismo biológico? Os agentes, né, na natureza vão agir transformando aquela rocha ali, como por exemplo as raízes. Agora, nós não falamos aí, olha, da ação do homem, a ação antropológica, que pode ser positiva ou negativa. Positiva, quando o homem faz o reflorestamento, quando ele cuida da natureza. E negativa, quando ele desmata, queima e outras coisas a mais, tá bom? Agora, vamos conhecer um outro fator. Olha, o que acontece com o intemperismo? Ele quebra as rochas, ele decompõe as rochas. E o outro processo que ajuda no relevo, na constituição do relevo, é a erosão. Agora vamos ver aqui cada um tipo de erosão. Agora a erosão, olha aí, a primeira erosão, nós temos aí a erosão pluvial. Que erosão pluvial é essa, professora? É a erosão causada pela chuva, né, pela ação das chuvas. Observem aqui, crianças, que olha só essa cratera que ela abriu aqui, ó. Erosão da chuva. Continuando, crianças. Essa erosão pluvial, olha o que ela causa. Ela causa aqui, ó, as ravinas. O que são ravinas? São pequenas aberturas aí, olha, com cavidades pequenas. Aqui, deixa eu trocar aqui a cor dessa tinta. Aqui cabe uma criança, por exemplo, de 7 anos. Perfeito, ela entra aí e sai perfeitamente. Agora, as vossorocas. Já as vossorocas, olha só o tamanho dessa cratera, crianças. Aqui pode até cair um carro, uma casa, outras coisas a mais. São duas erosões causadas pela chuva. São as ravinas e as vossorocas. Continuando. Erosão pluvial, que é a erosão dos rios. É um desgaste provocado pelo leito dos rios, tanto quando eles se excedem e avançam sobre as margens, quando a vegetação ciliar, que vegetação ciliar é essa, professora? São aquelas encontradas na beira dos rios. É removida e desprotege o relevo ao redor dos cursos da água. O que na prática chamamos de cânion. Em Tambezinho, é um cânion brasileiro situado no parque, na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no Brasil. A região é coberta por uma exuberante vegetação de mata atlântica, floresta de araucária e pinheiros. O parque protege diversas espécies de animais, crianças. Aí nós temos aqui a erosão marinha. Olhem só, crianças, aqui, olha, essa erosão aqui, toda ela, olha, ela foi causada por quê? Pela água do mar. E a gente até usa um provérbio, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Exatamente essa erosão do mar aí. É também responsável por depositar sedimentos, né? Que vem aonde? Na água do mar. No litoral, formando praias, restingas e lagoas costeiras. Ou por remover aquilo que existe na costa, formando paredões de rochas ou de solo, que são chamadas de falésia. Que nós acabamos de ver aqui anteriormente. Aqui, a falésia, ó. Agora, continuando, vamos lá. Nós temos aqui as restingas, né? Que é a palavra utilizada para definir diferentes formações vegetais que se estabelecem sobre solos arenosos
na planície costeira, né, a fauna é bastante rica. Então, olha só aqui, criança, nós estamos vendo aqui um montão de areia. E essa vegetaçãozinha aqui, a gente chama de quê, professora? De restinga, né? Continuando. E erosão eólica, a erosão causada pelo vento, né, como o próprio nome já diz, é o tipo de erosão causada pela ação dos ventos que vão lentamente esculpindo rochas, transformando as partículas do solo. Observem aqui, olha, essa imagem é um monumento natural que é encontrado lá no Paraná, que chama Taça, né? E ela foi formada pelo quê? Pela ação do vento, como nós estamos vendo aqui. Continuando, nós temos aqui as dunas, que também é formada pelo quê? Erosão eólica. Olha aqui um monte de areia, né? Foram transportados para aí e formaram tudo isso aí, né? Que é o quê? A erosão eólica que forma esse tipo de duna. Continuando, nós temos aqui a última, a erosão glacial, que é a mesma coisa que gelo, né? O tipo de erosão causada pela ação do gelo, tanto de neve quanto das geleiras. Geralmente ocorre porque as variações da temperatura congelam e descongelam a água. Crianças, agora que nós já vimos os agentes externos e os agentes internos, nós vamos ver agora como é que está o relevo brasileiro. Essas formas citadas acima, que nós já vimos, podem ser agrupadas em 3 grandes grupos, né? É o planalto, a planície e a depressão. Aqui no Brasil, por exemplo, já foram feitas, né, algumas classificações por especialistas do assunto. A mais atualizada é realizada pelo professor Jurandir Rois, que separa o nosso território em 28 tipos de relevos distintos. Quais são eles, professora? Nós temos aqui, 11 planaltos, 6 planícies e 11 depressões. Agora, o que são planaltos, professora? Nós já estudamos anteriormente, mas vamos relembrar, né? Os planaltos são algumas vezes chamados de platôs ou planaltos, são elevações do relevo que possuem uma extensão um pouco ampla, né? A parte mais alta relativa à plana e apresentam em geral altitudes medianas, sendo menores que as montanhas e maiores que as planícies. E quais são esses tipos de planalto, professora? Nós temos aqui, 3 tipos. Os planaltos formados por rochas sedimentares, os planaltos formados por rochas basálticos. Nós temos aqui os formados por cristalinos, né? Que você está em casa, nem percebe que a sua pia, né? Ela é formada por um tipo de rocha desse aí, que são os cristalinos. E aqui nós temos a planície. A planície, ela é assim, 100 metros de altitude a nível do mar, hein, criança? Não esquece que o que é altitude? É a medição vertical em relação ao nível do mar. Então, a planície, ela é 100 metros, ela é mais baixinha que o planalto. Aí, como nós podemos aqui, olha, observar aqui, a planície. O que é a planície? São áreas mais ou menos planas, que possuem uma altitude menor em relação às montanhas e os planaltos. Caracteriza-se pela grande quantidade de sedimento. Então, crianças, grande quantidade. Tudo que vem lá do planalto, a chuva vem trazendo, a água do rio vem trazendo para onde, professora? Para a planície, né? Geralmente trazida pela água da chuva, esses sedimentos. Pela água dos rios, né? No caso, as planícies litorâneas pela água dos oceanos e mares. Já as depressões, crianças, as depressões, olhem só, são áreas que apresentam altitudes inferiores em relação ao relevo circundante, né? Depressão relativa ou em relação ao nível do mar, que é depressão absoluta. Em geral, costuma abranger aí regiões geologicamente antigas e que, portanto, sofreram bastante com a ação da erosão dos sedimentos de rochas, do solo, que revelam em sua superfície geralmente ondulada. Agora vamos ver aqui, criançada, olha só. Aí nós temos aqui, essa linha delimita aqui o nível do mar. O nível do mar é quanto, professor? É 0. O que tem para cima, altitude positiva, o que tem para baixo, altitude negativa. E o que é aqui uma depressão relativa? É aquela depressão que está a mais acima do nível do mar, né? E o que é uma depressão absoluta? É aquela que está abaixo do nível do mar. Agora que nós já estudamos tudo, um pouquinho sobre o relevo, nós vamos ver aqui como é que é importante a vegetação do Brasil. Olhem só aí, crianças, o Brasil, olha, ele foi dividido em vários tipos de vegetações, né?
Nós já conhecemos aí, ó, um pouco do nosso relevo brasileiro, lugares mais altos, lugares mais baixos. Observe como mesmo colabora com a vegetação do nosso território brasileiro. Mas atenção, hein? Além dele, temos outros fatores naturais importantes, como o clima, índice de chuva, né, e temperatura, o solo, que são os arenosos, argiloso, humoso e calcário. Agora, como nós dividimos aqui para vocês? Para melhor compreensão, nós dividimos uma forma geral aí as vegetações do Brasil em 4 grandes conjuntos. Quais foram, professora? Formações florestais, modelo de formação arbustiva, pantanal, manguezais, formação campestre ou herbáceas. Aí vamos ver aqui como é que você reconhece aqui, olha essa imagem maravilhosa, a floresta. As florestas, olha, elas se caracterizam pelo modelo de vegetação e um porte de espécies altas, né? Como nós estamos vendo aí o formato das árvores. E quais são elas, professora? Quantas florestas nós temos aqui no Brasil? Floresta amazônica, a Mata Atlântica ou Floresta Tropical Atlântica, Mata das Araucárias e a Mata dos Cocais. Outro tipo de vegetação que nós temos aqui, crianças, é a formação arbustiva, né? A palavra está ligada a arbusto, ou seja, uma vegetação menor, né? De pequeno porte. Nela são encontradas 2 vegetações principais, que é o cerrado, que a gente chama também de savana brasileira, ou a caatinga. Continuando, crianças. Aí nós temos aqui uma outra maravilha que é o Pantanal, né? Que são vegetações bem complexas, o Pantanal e os manguezais. O Pantanal pode ser definido apenas como um tipo de vegetação, mas como um conjunto. Olha só, ele não pode ser definido só como um, mas como um conjunto de vegetações que se estabelecem, né, em um mesmo ambiente. Isso tudo acontece por conta do relevo e da hidrografia da região. Agora vamos ver os manguezais. Olha aqui as raízes, o caule das plantas, como é diferente. São vegetações especiais que surgem nos litorais, basicamente no encontro das águas salgadas do mar com a água doce dos rios. Gera, assim, aquele ambiente salobro, né? Caracteriza, assim, raízes aéreas, olha aí, observa, olha, raízes aéreas, que dá para ver, né? Troncos finos, olha aqui o tronco das árvores, e com bastante solo argiloso. E o último aqui, que são as formações campestres, né? Campo, pradarias ou pampa, que nós podemos chamar. É uma vegetação pequeno porte, né? Rasteira. Nós temos aqui o exemplo, observem aí, olha, dos matos, né? Que a gente chama de capins, e das gramas. Muito utilizada, especialmente, gente, no Rio Grande do Sul, pela pecuária, né? E agora que a gente já viu tudo bem rapidinho, né? Tem que correr, porque tá cansado, menino. Vamos pro nosso Exercitando! Vamos lá, crianças, agora que a gente já deu uma recapitulada em todas as atividades, em todo o nosso conteúdo, vamos aqui para o nosso Exercitando. Questão número 1, sobre as formas de relevo existentes na superfície terrestre. Assinale a alternativa incorreta. Crianças, vamos lá. Qual é a alternativa incorreta? Letra A. Os planaltos são mais elevados que as planícies, podem apresentar composições cristalinas, sedimentares e basálticas. B. A depressão, quando abaixo do nível do mar, é chamada de absoluta, mas acima do nível do mar e abaixo da região de entorno é chamada de relativa. Letra C. Nas planícies, o processo de erosão não é muito acentuado, havendo uma deposição de sedimento em menor grau em comparação com as demais formas de relevo. Letra D. Restingue é a palavra utilizada para definir diferentes formações vegetais que se estabelecem sobre os solos arenosos na região da planície costeira. Vamos para a questão número 2 agora. A rocha abaixo representada passa por alterações em suas estruturas, configurando um exemplo de intemperismo. Observem bem aqui, crianças, olhem só essa rocha, olha bem. Vamos lá, a letra A. É um intemperismo biológico? B. Químico? C. Físico? D. Físico e químico? Agora, crianças, olha aqui para a professora, nós vamos dar um tempinho para você, porque eu sei que você está ligadinho aí, você vai acertar. Daqui a pouco a gente volta.
Olha aqui para a professora, eu sabia que você estava espertinho, mas aí, olha só, presta atenção. Se tiver dificuldade com aquelas palavras difíceis lá, dê uma olhadinha nas nossas cartelas, assiste novamente a aula, para tirar suas dúvidas. Vamos responder aqui a questão número 1? Vamos lá. Sobre as formas de relevo existentes na superfície terrestre, assinale a alternativa incorreta. Atenção, crianças, olha aqui, a alternativa incorreta, hein? Vamos lá, letra A. Os planaltos são mais elevados que as planícies. Podem apresentar composições cristalinas, sedimentares e basálticas. Essa aqui está correta, né, crianças? A depressão, quando abaixo do nível do mar, é chamada de absoluta, mas acima do nível do mar e abaixo da região de entorno é chamada de relativa. Também está certa. Vamos lá para a letra C. Nas planícies, o processo de erosão não é muito acentuado, havendo uma deposição de sedimentos em menor grau. Olha aqui, criança. Menor grau? Não, né? Que a gente viu lá que é em maior grau. Então, qual é a questão correta, minha diretora? Vamos lá? Aí, perfeito. Eu estava ouvindo a Josiane dizendo que era a letra C. Vamos para a questão número 2. A rocha abaixo representada passa por alterações, né, em suas estruturas, configurando um exemplo de intemperismo. Observem aqui, crianças, olha, vários buraquinhos. Vocês gostam de queijo? Olha aqui, ó, parece o queijo lá, ó, que a mamãe compra. Então, isso aqui é o intemperismo, o quê? Vamos ver? Biológico, químico, físico e químico. Estou ouvindo aí o Emanuel dizendo que é químico. Será que ele está correto? Perfeito, Emanuel! Agora olha aqui, professora. Eu sabia que vocês iam acertar, porque vocês são maravilhosos. Agora que você já respondeu o exercício, que você já copiou, porque depois a professora vai pedir a foto e eu vou pedir. Vamos lá para o resumo dos nossos conteúdos. Hoje nós vamos concluir a nossa aula com o encontro em videoconferência. Olá, turminha! Antes de tudo, eu gostaria de pedir que vocês desligassem os microfones de vocês, mas deixem as câmeras ligadas. Se vocês tiverem dúvida, consulte aí os nossos professores de plantão, tá bom? Nós vamos estar aguardando vocês com o maior carinho. Olha só quem está aqui, a Dona Maria, acompanhando a sua filha. Dona Maria, a senhora está conseguindo acompanhar as atividades com a sua filha? Primeiramente, quero agradecer a todos os professores pela dedicação, paciência e muito respeito para conosco nesse momento de pandemia, pois eu somente tenho 3 filhos e não tinha ideia de como é difícil ensinar os 3. Imagina uma sala inteira com 30, 35 alunos. Professora, eu confesso que a rotina dos estudos não é nada fácil, mas estou fazendo o que posso. Obrigada, Dona Maria. Agora, criança, eu quero saber o que vocês aprenderam. Professora, eu aprendi que o relevo é um conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. O relevo, uma vez formado, sempre pode ser transformado, seja por agentes internos, endógenos, ou externos, exógenos. Além disso, eu compreendi a partir dos estudos do professor Jurandir Rocha que o relevo brasileiro é composto por 28 tipos distintos. São 11 planaltos, 6 planícies e 11 depressões. Agora já sei que o intemperismo é o conjunto de processos químicos, físicos e biológicos, responsável pela quebra ou decomposição das rochas, e que a erosão é o transporte das partículas de rochas decompostas ou desagregadas pelo intemperismo. Agora que já conhecemos um pouco do nosso relevo brasileiro, lugares mais altos ou mais baixos, também aprendemos como ele colabora com a vegetação do nosso território brasileiro. Meus amores, nosso tempo terminou, mas qualquer coisa estaremos à disposição de vocês. Agora vamos para as nossas considerações finais. Olha que imagem maravilhosa, gente. Vocês ainda estão lembrando aí que vegetação é essa?
A professora Socorro aí, junto com a equipe do projeto Aula em Casa, escolheu especialmente para vocês observarem essa vegetação lá da parte do Nordeste, né, do clima semiárido. O que acontece lá, professora? Lá as chuvas são assim raras em umas partes e mais frequentes em outras, por isso nós temos essa vegetação aí. E o nome dela é caatinga, sabe por quê? Porque a língua tupi-guarani caracterizou essa vegetação, porque ela é meio esbranquiçada, observem só, ela é meio esbranquiçada. E esse clima, né, semiárido, ele tem aqui no Brasil, né, aí na parte do Nordeste, mais ou menos. Ele também tem na Ásia, ele tem na África e ele tem no Chile. Só que essa vegetação aqui, que é chamada de caatinga, gente, os especialistas fizeram uma pesquisa e descobriram lá o quê, professora? Descobriram que essa vegetação, ela é única. Ela só tem aqui no Brasil, criançada. E é por isso, por ela ser única, que ela foi escolhida aí para representar hoje a finalização da nossa aula. Que é para você prestar atenção que assim como a caatinga, você também é único. E você tem que cada dia mais se valorizar, assim como nós devemos valorizar todas as vegetações existentes no nosso Brasil. Porque se nós não valorizarmos, sabe o que vai acontecer? A biodiversidade vai ficar ameaçada. E nós estamos vendo aí nas notícias da TV, gente, queimadas, desmatamento. Então, crianças, olha só, vamos agir de forma consciente, vamos cuidar da natureza, vamos preservar o nosso planeta. E lembre-se, criançada, você é único, assim como essa vegetação aí da caatinga, não esqueça disso. E por você ser único, você é amado. Você é amado pela sua família, pelos seus professores. É por isso que nós aqui do Projeto Aula em Casa queremos que você, com todo esse amor maravilhoso, continue estudando bastante e se cuidando, usando o álcool em gel, use a sua máscara, lava bem as mãos, para que logo, logo nós, os professores, possamos abraçar você aí na forma presencial e cada dia mais estudar para você adquirir mais conhecimentos, enriquecer o seu vocabulário e tudo mais que é bom. Um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser!